Olá, seja bem-vindo ao canal Física Fácil. A aula de hoje será sobre a lei de Newton. A lei de Newton ela se dá graças a uma das maiores personalidades do mundo científico, que foi Isaac Newton. Ele foi responsável por estabelecer três leis que foram os pilares do que chamamos hoje em física de dinâmica. E nós vamos detalhar nesse vídeo de hoje cada uma dessas leis. A primeira lei é conhecida como princípio da inércia. Afirma que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo, uniforme. Então, esse estado natural do corpo ele só vai mudar se uma outra força atuar sobre ele. Vamos verificar aqui algumas figuras que podemos analisar melhor esse conceito. Primeiramente, vem um cavalo correndo. De repente, ele resolve parar e, como ele estava em movimento, e a pessoa que estava em cima dele também estava em movimento, a tendência da pessoa é continuar em movimento. A mesma coisa nós temos nessa tirinha aqui. Tem um menino que até vem cantando que um corpo em movimento tende. Aí nesse momento que antes de terminar a frase, o skate dá numa pedra. O skate para e a tendência do menino é continuar em movimento, dando de encontro a uma árvore cheia de espinhos que é chamada de cactus. Aqui uma outra situação, nós temos um GIF aqui de um carro que vem em movimento, de repente dá no muro e a pessoa é lançada para frente. É bom esse exemplo aqui porque nós podemos verificar a seguinte situação, que se uma pessoa está no carro, ela tem que utilizar um sistema de segurança chamado de cinto de segurança, que foi exatamente construído devido a esse princípio da inércia, sabendo que todo o corpo em movimento vai continuar em movimento. Então, se de repente é um choque de um carro, a tendência é a pessoa ser lançada para frente. E o que impede isso? Vai ser o cinto de segurança. Mas depois verificou que somente o cinto de segurança não era o suficiente. Por quê? Porque a cabeça da pessoa ia para frente, se chocava contra o volante. Para evitar isso, criaram o airbag. Agora, uma coisa importante sobre o princípio da inércia, que quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. O que significa isso? Significa que quanto maior a massa, maior será a força para mudar o seu estado natural, ou seja, se estiver em repouso, maior será a força para fazer com que o corpo entre em movimento. A mesma coisa, se estiver em movimento, maior será a força para que ele possa mudar seu estado e entrar em repouso. Imagine comigo, você está parado e em sua direção vem uma bola de tênis. Aí você mete a mão e segura a bola. E ela estava em movimento e ela ficou em repouso. Agora imagine um carro, um caminhão vindo em sua direção. Para você fazer ele parar, você vai fazer a mesma força que você fez com a bola? Claro que não, né? Por quê? Porque a massa do carro é muito maior. Então não esqueça disso. Vocês alunos que queiram passar no Enem, cuidado com essas perguntas que poderão surgir. Quanto maior a massa, maior será a inércia de um corpo. Agora vamos para a segunda lei. A segunda lei é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, que no caso diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Essa é uma das equações mais famosas da física. Uma pequena equação, mas tem uma grande importância na física. A força resultante vai ser igual ao produto da massa pela sua aceleração. Por que a setinha no F e no A? Porque força e aceleração são vetores. E o que são vetores? Vetores são grandezas que, para serem caracterizadas, precisam de uma direção, de um sentido e de uma magnitude, que chamamos de intensidade. Então, quando você aplica uma força em um objeto, você precisa saber para onde você está aplicando, em que direção. Direção horizontal, direção vertical e direção inclinada. E além da direção, para que sentido? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? E além disso, qual é a força que você está aplicando? Qual a intensidade da força? Aqui nós temos um exemplo de uma mulher e uma criança aplicando a força sobre um carro para fazer com que ele movimente. Quando estiver
a força estiver atuando sobre esse carro, então vai fazer com que ele movimente e, no caso, adquira uma determinada aceleração. Mas é importante também aqui mais um detalhe que o aluno tem que precisar prestar muita atenção, que a aceleração só vai existir quando a força está sendo aplicada sobre o objeto. No momento que cessar a força, a aceleração para e o movimento não é mais acelerado. O movimento passa a ser uniforme. Significa que a velocidade vai se manter constante, a não ser que uma força possa atuar sobre o carro para que ele possa mudar essa velocidade. Pode ser uma força de atrito, como nós já analisamos em outro vídeo que você pode assistir aqui no canal. Aqui nós temos a ideia que a força é uma unidade medida, que é uma grandeza medida em Newton, representada pela letra N em homenagem a Isaac Newton. A massa é medida em quilogramas, como todos nós já sabemos, e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Agora, a terceira lei, o que é chamado princípio da ação e reação. A terceira lei de Newton estuda a interação entre forças. Para toda ação surge uma reação da mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto simultaneamente. O que significa isso? Que se você aplica o corpo A aplica uma força sobre o corpo B vai reagir com uma força contrária, de mesma intensidade, de mesma direção. Aqui nós temos exemplo de uma bola A que está fazendo uma força sobre uma bola B. Então, a força de A sobre B. Então, quando houver interação entre os corpos, a bola B também vai exercer uma força sobre a bola A de mesma intensidade e direção contrária, em sentido contrário. Aqui nós temos aqui um foguete que está em movimento, e esse movimento se dá exatamente pela terceira lei de Newton, que no caso aqui a propulsão do foguete vai exercer uma força sobre os gases, e os gases vão empurrar o foguete para frente, ação e reação. Isso nós vemos facilmente no momento que você pega uma bola e você joga no chão. Quando você joga no chão, então no caso o chão reage, a superfície reage com uma força contrária, fazendo que a bola possa subir. Quando você empurra uma caixinha de fósforo, então a caixinha de fósforo também vai exercer uma força sobre você, com a mesma intensidade, e a mesma intensidade, mesma direção, só que no sentido contrário. Aí você pode dizer bem assim, por que a caixa? E por que, se você empurra a caixa, por que a caixa não empurra você para trás? Exatamente pelo que nós já explicamos na primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Quanto maior a massa, maior será a inércia. Então, no caso, a inércia da caixa de fósforo é muito menor do que de uma pessoa. Então, por isso que ela entra em movimento e a pessoa não. Porque as forças não são aplicadas nos mesmos corpos. Então, essas as três leis de Newton, que cai bastante em provas de vestibular, em prova de escola e no Enem. No próximo vídeo, nós vamos verificar aqui algumas questões sobre essas três leis. Então, enquanto isso, você pode se inscrever no nosso canal e dar um like.